Oi, gente. Todo mundo tem história para contar. É ou não é? Então tá esperando o quê? Conte, reconte histórias, especialmente para sua família, para as crianças. Eu vou tentar te convencer com uma história. Já faz muito tempo, bem antes da globalização, da eletricidade, da industrialização, as pessoas faziam uma coisa em comum. Nas Américas, na África, na Europa, na Ásia, na Oceania. E o que era isso? Elas se reuniam ao redor do fogo. Assavam a caça, preparavam a comida ali em volta da fogueira. E esse era um momento de convívio. E o que elas faziam então, além de cozinhar e de comer? Havia a religiosidade, os ritos sagrados, devia ter também ali um momento de fofoca, né? Quem está saindo com quem e tal, mas não só isso. Também havia os mitos e as histórias. E essas histórias, contadas ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, foram formando a identidade, a cultura dos grupos, dos povos. Bem antigamente, na Polônia, havia um conto que dizia assim, eu vou usar aqui uma tradução da Gislaine Matos. Era uma vez um viajante que andava pelo deserto de gelo, uma imensidão fria e solitária. O homem andou e de tanto caminhar se cansou. Adormeceu ali mesmo, à beira do caminho. Mas logo foi despertado por uma voz que dizia assim: venha descansar. Todo viajante pode repousar em meu palácio. A voz era de um senhor que não tinha nem idade nem cor. Venha para minha casa. Este é o palácio mais rico e belo de todo o mundo. E o viajante realmente ficou impressionado quando entrou. O palácio parecia de cristal, era cintilante, tinha flores, pedras preciosas. Ó rei, que riquezas são essas? Poderias comprar o mundo com elas? O velho riu e respondeu: é verdade, aqui há tesouros que poderiam comprar o mundo. Bom, já vou continuar essa história porque isso me fez lembrar que um tesouro também é muito relativo, né? Dependendo da época em que nós estamos. Agora, por exemplo, o tesouro mais aguardado pela humanidade é uma vacina. Uma vacina. Pois bem, aliás, a pandemia nos obrigou até a rever e repensar os nossos conceitos essenciais, né? A gente não tem mais a fogueira, não precisa da fogueira para ficar ali em volta, mas nós temos andado ali mais na cozinha, né? Ali pertinho do fogão, estamos cozinhando mais. Umas pessoas, aliás, muito bem, outras nem tanto, mas não vem ao caso. Estamos nos sentando mais à mesa para as refeições. Viajamos no tempo também, olha. Só falta uma coisa: contar histórias. Sim, vamos aproveitar para fazer desse momento também um alimento com histórias. Faça das histórias esse alimento para sua família também. Conte histórias. Pode ser uma história que você leu num livro, memorizou, não decorou, claro, mas memorizou a estrutura, conte do seu jeitinho. Pode ser um conto popular. Há muitos contos populares na internet. Leia ali, aprenda, conte para sua família. Gente, pode ser até um jogo. Olha só, eu criei isso aqui. São dodecaedros, né? Dados de 12 lados. E a regra é a seguinte, olha, esses dodecaedros, cada um tem um tema aqui, ó. Esse, por exemplo, são elementos-chave para a história. Esses são os lugares para a história acontecer. Os lugares, olha, há vários. 12, né? E aqui também, animais. 12 animais. E aqui, 12 personagens. Bom, eu fiz todas as personagens femininas porque eu tenho duas filhas, então o protagonismo aqui é todo delas. Olha aqui.
A gente então joga esses 4 dados, ou dodecaedros, e os elementos que caírem têm que aparecer na história. É um baita exercício para as crianças e para os adultos também. Não desista. Pode parecer difícil, mas também não importa quanto tempo você vai levar para criar a história. Tente. Pense nos problemas a serem solucionados, nas necessidades do protagonista ou da protagonista e vá em frente. Note que até agora eu estou defendendo aqui, além da leitura, a contação de histórias, porque são 2 processos completamente diferentes. A leitura, ela vem por um estímulo visual. A gente embarca naquelas páginas numa viagem profunda, mas solitária. É a leitura que desenvolve na gente a capacidade de foco, de análise. Já a contação de histórias, desse jeito assim, mais conversado, é um estímulo que vem pela audição, é orgânico, toma todo o corpo. É como se fosse a sua música preferida tocando, sabe? E aí as suas células parecem pulsar no mesmo ritmo. É assim a contação de histórias. E ela é uma viagem coletiva, porque embarcam ali quem conta, quem ouve, né? Tem muito a ver o momento também em que se conta a história. Por isso que a gente pode repetir a história, ela nunca vai ser a mesma. Tá bem? Ah, por falar nisso, eu já ia esquecendo de terminar o conto, né? Vocês lembram que o viajante estava lá no palácio do rei, impressionado com as riquezas? E o velho disse para ele assim, ó: estas flores e pedras preciosas são a única riqueza verdadeira do mundo. Elas são as ideias do mundo. Quando uma ideia já viveu o seu tempo, eu a recolho em meu reino. E aqui ela dorme o sono de gelo para recuperar o brilho que perdeu entre as pessoas. Ela só desperta quando uma alma humana olha para ela com um pouco de amor. Então, com a respiração dessa pessoa, o gelo derrete e a ideia revive, jovem, forte, e todos gritam: eis uma ideia nova! Não, ela não é nova, ela já existia, só foi desprezada pelos seus antepassados. Infeliz do homem que desperta uma ideia forte. Ele não será o seu senhor, será dominado por ela. O rei então começou a sumir em meio ao nevoeiro, e o viajante gritou: ó rei, quem és tu? O homem então já não viu mais nada, só ouviu de longe: eu sou o tempo. Muito bem. Eu então agora convido vocês para uma outra viagem no tempo. Só que dessa vez é pro agora, é pro hoje, é para um presente com mais histórias e para um futuro com pessoas mais felizes e mais criativas. Até a próxima.